Sua Excelência, vou falar aqui para essa corte como representante de uma classe. Fala para o representante de outra classe. Eu vou começar com o que disseram 500 anos atrás, numa ocasião similar, quando o veneziano Doge Ferreri, ao se dirigir a uma corte, disse: "Minha defesa é a sua acusação. As causas do meu suposto crime são a sua história." Eu fui acusado de assassinato, de cúmplice, de ter auxiliado no assassinato, e já fui condenado sobre essa acusação. Não tinha prova nenhuma com a qual o Estado poderia sequer supor que eu tivesse algum conhecimento sobre o cara que jogou a bomba, ou que eu tivesse jogado algum artefato desse. A não ser, claro, se você considera o testemunho do acusador do Estado, o Bonfield, o testemunho do Thompson e do Gilmer, que obviamente eles foram pagos para dar aquele testemunho. Então, se não tem nenhuma prova que mostra que eu pudesse ser responsabilizado legalmente por esse acontecimento, então minha condenação e minha execução dessa sentença não é nada mais do que um assassinato malicioso e deliberado, que a gente acha coisas assim nos anais das religiões, da política e de todo tipo de perseguição, perseguição religiosa, política. Já teve muitos, a gente poderia falar assassinatos judiciais cometidos pelos representantes do Estado, alguns agindo de boa fé, acreditando realmente que as suas vítimas eram culpadas das acusações. Aí, nesse caso, os representantes do Estado têm uma desculpa, mas nesse caso aqui, deste julgamento, não tem como dar essa desculpa. Porque foram os próprios julgadores que fabricaram esses testemunhos para ter uma desculpa para condenar a gente. E também condenou a gente com um júri que foi escolhido a dedo para condenar a gente também. Então, agora, falando para essa corte, para o público, que estariam representando o Estado, eu acuso o promotor do Estado e o Bonfield terem feito uma conspiração para assassinar. Eu vou falar um pouco sobre essa acusação. Na noite na qual a Associação dos Cidadãos, a Guarda Pretoriana, Associação dos Banqueiros, Associação dos Negociantes e os príncipes das ferrovias atacaram o comício dos trabalhadores lá em Haymarket, na praça, com intenções de matar os trabalhadores. Naquela noite, umas 8 horas, eu encontrei um cara, um jovem, Legner, que era membro da Aurora Turnverein. Ele me acompanhou e ficou do meu lado o tempo todo, até que eu desci do bonde e alguns segundos depois, antes da explosão ocorrer. Ele sabia que eu não tinha nem encontrado o Schwab naquela noite. Ele sabia que eu não tinha conversado com o tal do seu Marshall Field, ou do seu protegido Thompson, ou melhor, como o Thompson testemunhou. Ele sabe que eu não saí do bonde para acender um fósforo e entregar para o cara que jogou a bomba. E ele nem é socialista. Por que então que a gente não trouxe ele aqui para o púlpito para falar, para testemunhar? Porque o honrado representante do Estado, o Greenell e o Bonfield, espantaram ele. Esses senhores honrados sabiam tudo sobre o Legner. Eles sabiam que o testemunho dele ia provar que o Thompson cometeu perjúrio e o Gilmer também, sem sombra de dúvida, mentiram em juízo. O nome do Legner estava na lista de testemunhas do Estado, mas só que não chamaram ele por razões óbvias. Ele contou para vários amigos dele que ofereceram $500 para ele deixar a cidade e foi ameaçado também de coisas terríveis se ele aparecesse como testemunha aqui para a defesa. Ele respondeu que ele não ia se vender, muito menos ceder a essa chantagem desse plano maléfico. Mas quando a gente foi procurar o Legner, a gente não conseguiu achar. Aí o seu Greenell falou:
falou isso, né, que não conseguiu achar ele. E vamos ter aqui que ele seja uma pessoa honrada, Greenel. Que ele mesmo saiu para procurar o jovem, mas não conseguiu achar ele. Aí 3 semanas depois eu descobri que esse mesmo cara tinha sido sequestrado e levado até Buffalo, Nova York, por 2 desses ilustres guardiões da lei e da ordem, 2 detetives de Chicago. Então o seu Greenel, a Associação dos Cidadãos e o seu empregado, deixa eles responderem por isso e deixa o julgamento público sobre esses assassinos. Eu repito, a acusação não conseguiu provar nossa culpa, né? Tirando esses testemunhos duvidáveis e toda essa inovação jurídica que foi feita nesse julgamento, não teve prova. E como não foi provado, você executar essa sentença é um comitê de vigilantes que está fazendo isso. Está posando de jurados. Então esses representantes e grandes autoridades da lei e da ordem são os únicos aqui que estão quebrando a lei, estão descumprindo. E nesse caso, estão cometendo assassinato. É bom que o povo todo saiba disso. Quando eu falo povo, eu não falo esses conspiradores do Greenel, esses co-cidadãos que vivem da miséria das multidões. Esses robôs do Estado, eles acham que controlam alguma coisa. Mas na verdade eles são controlados pelos Bonfield, os Greenels e outros. Não. Quando eu falo do povo, das pessoas saberem disso, eu estou falando dessa massa de abelhas humanas, trabalhadoras, que por não terem sorte na vida, ainda não estão nem conscientes do que está sendo feito em nome deles, em nome do povo. Esse assassinato de 8 homens, que o único crime foi ousar falar a verdade.